Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo imobiliário MCHF11. No dia de ontem eu recebi muitos questionamentos perguntando se havia acontecido alguma coisa com esse fundo, no caso, saído algum fato relevante que justificasse a sua queda. Realmente, nesses últimos 30 dias, nota-se aqui que ele caiu bastante. Ele saiu lá da faixa dos R$ 8,70, dos R$ 8,80 e no dia de ontem, na segunda-feira, ele fez a sua mínima aqui aos R$ 8,18. E agora, no momento que eu gravo esse vídeo, está custando aqui R$ 8,19. Então, a sua mínima histórica. Se pegarmos aqui o gráfico maior, podemos ver que esse realmente é o menor preço de negociação do MCHF11. Então, vamos procurar entender como é que esse fundo ele funciona, como é que ele investe e se aconteceu realmente alguma coisa que justifique essa queda. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe aí nos comentários se você é cotista do MCHF11. Eu mesmo sou, tenho 254 cotas dele. Deixe aí nos comentários se você também investe nele. Peço também você me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui de acesso na descrição e no primeiro comentário. Então, pessoal, o MCHF11, ele é um fundo da Mauá Capital, um fundo hedge fund, então ele pode assim investir de maneiras diversificadas. Atualmente, seu dividend yield está aqui de 15,89%, então essa é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 1,30. Podemos notar, tirando como referência aqui os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de 18% e somente nesse mês de abril ele já caiu aqui aproximadamente 4%. Descendo aqui, nós podemos ver que o preço justo dele é os R$ 9,24, mas como vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 8,19, então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,89, isso quer dizer que no momento ele está com desconto de 11%. Ele tem um patrimônio aqui de 298 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado e pago aqui no dia 20/4 foi de 10 centavos por cada cota. Isso gerou assim um rendimento de 1,17%. Nesse gráfico aqui nós podemos ver todos os rendimentos já pagos pelo MCHF11. Desde o seu início lá em agosto de 2021, ele nunca pagou um valor inferior em dividendos inferior a 10 centavos. Vindo aqui agora no seu relatório gerencial, vamos entender um pouquinho mais como é que esse fundo ele funciona. Seu relatório de março ainda não saiu, então vou considerar aqui o do mês de fevereiro. Atualmente, como eu mencionei, ele é gerido pela Mauá Capital. Ele tem aqui uma taxa de gestão de 0,77% ao ano, uma taxa de administração de 0,18% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do INFIX. Aqui no comentário do gestor, ele mesmo menciona que durante o mês o portfólio do MCHF11 não sofreu alterações relevantes. O fundo ele continua alocado de maneira diversificada em diferentes estratégias através de ativos resilientes e que seguem performando da maneira esperada. Podemos ver aqui que ele investe da seguinte maneira: ele investe em CRIs estruturados e em CRIs de crédito. Esses CRIs estruturados são CRIs feitos pela própria gestora, pela Mauá Capital, sem ter a seguridizadora por detrás. Já esses daqui, CRIs de crédito, é o que tem a seguridizadora por detrás. Ele também investe em outros fundos imobiliários, que ele diversifica entre fundos de tijolo e fundos de papel. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Então podemos notar aqui que nos CRIs estruturados ele tem aqui 149,1 milhões de reais investidos, no de crédito 80,3 milhões de reais investidos e em outros fundos imobiliários 71 milhões de reais investidos, que no total vai estar aqui 308,7 milhões de reais alocados, é o que ele tem no momento. Ele menciona aqui também o seu guindaste de dividendos. Ele menciona que a projeção de distribuição mensal durante o primeiro semestre de 2023 vai ser entre os 9 centavos e os 11 centavos. Se pegarmos aqui os últimos pagamentos dele desde janeiro até agora no mês de abril foi aqui sempre de 10 centavos. Então ele está pagando exatamente o que ele mencionou, entre essa faixa dos 9 centavos aos 11 centavos. Descendo mais aqui nós podemos ver o seguinte.
Tirando como referência aqui o mês de fevereiro de 2023, ele tem aqui 48% do seu patrimônio em CRIs estruturados, 26% em CRIs de crédito, 12% em outros fundos imobiliários do segmento de papel, de CRI, 11% em outros fundos imobiliários de tijolo e o restante 3% está em caixa disponível aí para futuros investimentos. Ele menciona aqui também que sua taxa média dos ativos estruturados é de IPCA mais 12,9% e o dos ativos de crédito é de IPCA mais 10,5%. Então são ativos aí considerados um pouco mais arriscados, né? Porque são ativos que têm assim uma boa rentabilidade. Aí deve-se levar em consideração aquele fator, né? Quando maior a rentabilidade, maior o risco. Porém, tem ativos muito mais arriscados do que eles. Por exemplo, eu já vi fundos imobiliários de papel com IPCA mais 18%. Então, são muito mais arriscados. Aqui nós podemos ver o gráfico de distribuição de rendimentos. Esse gráfico aqui em cinza, ele mostra o resultado do fundo, no caso, qual foi a receita gerada pelo fundo. E esse daqui em azul, ele mostra qual foi o valor distribuído. Então, pode notar que tem meses que ele consegue ter um resultado maior, porque ele distribui. Já em outros meses, ele acaba assim distribuindo mais do que ele realmente gerou em receita. Mas ele sempre consegue ali manter o equilíbrio entre receita e distribuição. Nessa tabela aqui consolidada, ele mostra fala um pouquinho sobre os seus CRIs que atualmente ele investe. Porém, aqui no relatório gerencial, ele não menciona qual é a porcentagem de CRIs que estão indexados ao CDI e ao IPCA. Eu sei que a maioria deles estão indexados ao índice IPCA. Porém, seria interessante aqui o gestor ele colocar esse gráfico, né, para que nós saibamos qual é a porcentagem em cada um. Infelizmente ele não coloca. Se eu não me engano, somente em CDI ele só tem esse ativo aqui, ó, que é indexado ao CDI. No caso CRIs, o restante estão todos indexados ao IPCA. Aqui embaixo nós podemos ver mais um pouquinho falando sobre cada um desses ativos estruturados, desses CRIs que são feitos pela própria gestora. Aqui vocês têm mais algumas informações sobre eles. E os CRIs de crédito também, que vocês podem conferir mais alguns detalhes sobre eles. Já aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre os fundos imobiliários que ele também investe. Como eu mencionei, ele tem fundos de papel e fundos de tijolo. 52% dos seus fundos são do segmento de papel, de recebíveis imobiliários, e ele tem aqui todo o restante em fundos de tijolo. E aqui vocês podem ver a lista de todos os fundos que atualmente ele investe. Então ele tem fundos aqui realmente interessantes, são fundos bem conhecidos. Dessa maneira ele tem assim uma boa lista de fundos imobiliários que ele investe. De um modo geral, pessoal, então, se viemos aqui no site Estados Invest, na opção aqui comunicados, nós podemos notar que não tem nenhum fato relevante sobre o MCHF11 que justifique essa queda no seu preço de negociação. Então, assim, não tem nada realmente que tenha acontecido com o fundo que justificasse essa queda. Provavelmente aí está acontecendo a precificação do ativo, né? Geralmente o mercado faz isso, né? Ele precifica o ativo pelo que a visão deles realmente vale. Então pode ser algo que esteja acontecendo. E de um modo geral também, esses fundos que são considerados um pouco mais arriscados, eles têm caído bastante, justamente por causa da preocupação de muitos investidores com respeito a possíveis calotes que esses fundos possam receber. Como a situação dos juros altos tem persistido, pode ser algo que venha a acontecer. Não estou dizendo que vai vir a acontecer, mas sempre tem essas possibilidades. Mas de um modo geral, o fundo aí está indo muito bem, tem feito a sua receita, tem distribuído bons rendimentos. Então, pessoal, aí espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí seu like, deixe seu comentário. Muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos.